Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e um grande privilégio para mim quando a gente pode se encontrar aqui, sempre ao redor da palavra. Sempre estamos trabalhando para que a fé possa crescer dentro dos nossos corações, meditando na palavra diariamente, como nós somos orientados pelo profeta. Ele disse que um crente lerá a Bíblia todos os dias. Por quê? Porque nós estamos almejando a fé perfeita, estamos trabalhando por essa fé perfeita e não há outra fonte para se extrair fé a não ser da palavra. A palavra é a arma poderosa, a palavra é o muro atrás do qual nós estamos protegidos, e essa palavra ela está em nossas mãos, ela está em nosso coração, ela está em nossa meditação, a palavra pregada por Deus. Especialmente a mensagem do dia, quando a espada cai na mão do profeta. Veja, aquela espada não era uma espada de um homem, a voz disse, é a espada do rei, e disse Mombrana, ela se encaixou perfeitamente na minha mão. Ou seja, ali estava um servo de Deus, um profeta, que pôde tomar a palavra da forma que está escrita, crer nela e colocar em sua boca, porque a espada é colocada na nossa boca, a espada que sai da sua boca, porquanto a igreja é o corpo de Cristo, e a nossa boca efetivamente é um instrumento que o Espírito está usando nessa hora para estabelecer a palavra nos corações. Veja, e a fé vem pelo ouvir. Então vencer, o que é vencer? Vencer significa suportar a prova, disse o profeta. Vencer também é reconhecer Satanás em cada uma de suas armadilhas. Então, Mormona tomando Mateus 4, quando Jesus está estabelecendo o seu reino. Veja, Mateus capítulo 1 prova que ele é o verdadeiro rei. Capítulo 2, os magos do Oriente vêm para adorá-lo. Capítulo 3, o arauto do rei. E João Batista apresenta o rei, introduz o rei, e logo então o rei começa a se impor, começa a imperar sobre o império das trevas, sobre o mundanismo, sobre o pecado e sobre a carne. Ele sofreu todas essas tentações em Mateus 4, que foram as mesmas que Eva sofreu em Gênesis, quando a Bíblia fala que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e quando ela pensou que podia viver sem a palavra, ela experimentou a mão de julgamento de Deus, porque a soberba da vida é viver a vida sem Deus, viver a vida sem a palavra, viver a vida sem o temor de Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, diz a Bíblia. Então, em Mateus 4 nós temos a escritura, eu vou ler apenas até o verso 4. Veja, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Veja, e chegando-se a ele o tentador, disse, veja, o diabo é chamado de o tentador. Esse é seu papel, esse é seu trabalho. Veja, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas o diabo queria que Jesus usasse seu poder em si mesmo para ser seu próprio provedor. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, que coisa extraordinária. Jesus Cristo, toda a plenitude da divindade habitava nele, nós sabemos. E ele tinha todos os 9 dons, sabedoria, profecia, línguas, maravilhas, dons de curar, todos os 9 dons. Veja, e todo o seu poder, toda a sua majestade, porquanto ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele é o primeiro e o último. Veja, ele era Deus em forma de homem, mas ele não usou nada disso para enfrentar o diabo. Ele usou apenas o que está escrito. Não precisa de coisas mirabolantes, não precisa de amuletos, não precisa de malabarismo, não precisa de coisas supersticiosas. Apenas fé na palavra. A palavra derrotará Satanás em todos os seus terrenos.
Veja, o diabo treme diante da palavra, ele treme diante da verdade, porque ele sabe que a palavra é Deus e ele está sujeito à autoridade. Ele não é um filho, ele é uma criatura. E criatura nenhuma pode se insurgir contra o seu Criador. Veja, ele tem que estar, ele está debaixo do domínio, ele está debaixo da autoridade, da soberania, da grandeza do Criador. Toda a criação está sujeita ao Criador. Do ódio, da crueldade de Satanás é porque ele não pode chamar Deus de seu pai. Ele não pode dizer que é filho de Deus. Isso é algo que diz respeito apenas à semente eleita. Nós podemos dizer, somos filhos de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Por isso que Satanás foi até Jesus e disse, tu és o Filho de Deus. Veja, ali estava a semente da mulher, ali estava o Filho prometido, ali estava Emanuel, ali estava o Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, tudo, a divindade corporizada em Jesus Cristo. Então diz o profeta, na mensagem Ministério Explicado, parágrafo 16, muita gente tem esperança. Esperança não é fé. Fé é algo positivo. Muitas pessoas, uma filha de oração meio desordenadas, naquela expectativa de que talvez serão curadas, talvez Deus vai ouvir as orações, talvez elas sairão dali melhores, e não acontece nada. Fé é algo positivo, fé é a prova das coisas que não se veem. Fé já tem o sim de Deus. Por quê? Porque primeiro está na Bíblia, está escrito lá, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Está alguém enfermo, chame os presbíteros, unja com azeite, a oração da fé salvará o doente. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Veja, não é questão de arrazoar, não é questão de ter esperança, é porque está escrito. Então diz assim, irmão Brano, todos nós acreditamos que ele era filho de Deus, é isso certo? Nós o aceitamos como filho de Deus, e ele era mais do que um homem. Deus estava em Jesus, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ele era um Deus homem, operando por meio dele. Agora, mas quando ele encontrou Satanás, ou Satanás o encontrou, ele não usou nenhum de seus excelentes dons, os quais eu acredito que habitavam nele. Todos os poderes dos céus estavam nele, mas ele nunca usou nenhum deles para derrotar o inimigo. Quando ele encontrou Satanás o tentou, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, no pináculo do tempo, ele o encontrou novamente com a palavra de Deus. Quando o levou para o alto da montanha, ele encontrou novamente com a palavra de Deus, mostrando-nos assim, como nosso exemplo, que a palavra de Deus derrotará o inimigo em qualquer lugar, a qualquer hora. E eu acrescento, em qualquer terreno, seja no terreno do satanismo, seja contra o pecado, seja contra o mundanismo, seja contra a carne, porque ali é onde nós estamos sendo tentados. Veja, as 3 tentações de Jesus são as mesmas tentações que Eva sofreu em Gênesis. Veja, Eva foi derrotada porque não tomou a palavra. Jesus venceu porque tomou a palavra. Ele não usou nada. Não usou profecia, não usou línguas, não usou dom de maravilhas, não usou o dom da sabedoria, não usou o dom da interpretação. Ele apenas usou a palavra para mostrar para mim e para você. Tendo dom ou não tendo dom. Mas se você usar a palavra, você será um vencedor. Então veja, parágrafo 103 da mensagem, a seguir, como poderei vencer. Veja, Jesus nos disse como fazê-lo, ele venceu. Veja, vencer significa suportar a prova, isto é certo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como todos os velhos santos fizeram, como Jesus fez, no meio de todos os seus inimigos, ele suportou as provas. Veja, em tudo que ele era provado, ele suportava aquilo. É o que nós temos que fazer. Nós
Vivemos numa era que não suporta nada, não suporta calor, não suporta frio, não suporta fome, não suporta humilhação, não suporta pressão, não suporta esperar nada. Satanás tem trabalhado conosco com toda essa informática, automação, tudo ao toque de botões. Aliás, hoje não, apenas falando, ou até por sensor de presença, por calor. E por isso, quando vem a prova, nós não suportamos. Suportar é algo muito especial para vencer. Veja, na própria presença da enfermidade, ele sendo o Messias, ele os curou. Na presença da morte, ele trouxe isso de volta à vida. Na presença do Calvário, sua própria morte, ele a derrotou ao entregar-se a si mesmo. Por quê? Pela palavra. Disse, destruireis esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele sabia que estava escrito. Veja, assim disse a palavra. Vem, e na presença da morte, ele a derrotou. Ele venceu a morte. E na presença do inferno, ele o derrotou e venceu o inferno. Sim, na presença da sepultura, ele venceu a sepultura. Veja, porque tudo pela palavra e humildade. Oh, que coisa! Lá está o homem verdadeiro. Aí está um para você tirar o seu exemplo. Vem, ele derrotou tudo e venceu. Vejam, a tentação era para ele. Vocês sabem disso? A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os aspectos, como nós fomos, e ainda sem pecado. Ele foi tentado em bebida. Ele foi tentado por mulheres. Ele foi tentado por tudo que pudesse ser tentado. Ele foi tentado por tudo que somos. Ele era um homem, e mesmo assim você não podia encostar um dedo nele. Ele disse, quem pode me acusar de pecado? Vencer significa reconhecer o diabo em cada uma das suas armadilhas. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe, que o diabo é um mau pensamento. Veja, não creia você nisso. Há um diabo verdadeiro, ele é simplesmente tão real quanto você é, qualquer pessoa é, um verdadeiro demônio, e você deve reconhecê-lo como sendo real. Você deve saber que ele é um diabo, e então ao mesmo tempo você o reconhece e sabe que ele é um diabo, e ele está contra você. E então, para vencer, você deve reconhecer que o Deus em você é maior e mais poderoso do que ele é. Por isso João disse, maior é o que está em nós. Veja, que aquele que está em você já o venceu e por sua graça você é mais do que um parceiro para ele. Amém? Aí está quando verdadeiramente vence. Sim. Irmão, espero que isso ajude. Veja, o estabelecimento do reino de Deus, do governo, do domínio, não apenas para dominar nossa carne, dominar o mundanismo, dominar o pecado, dominar o satanismo. Veja, aí está o Espírito Santo. Ele tomará a espada do Espírito, ele não necessita de outra coisa. Vou repetir, ele não precisa de amuletos, tradições, pensamento positivo, nem os dons espirituais ele precisa. Ele usa somente a palavra. Porque o diabo reconhece a palavra, ele treme diante de Deus. Ele conhece o poder de Deus, ele sabe quem Deus é. E ele agora mesmo está preso, veja, preso nas regiões das trevas, e ele não pode sair de lá. Veja, essa que é a verdade. Ele conhece o poder e a autoridade de Jesus. Quando Jesus chegou diante do gadareno, os demônios gritaram, né? Não nos mande para o abismo, mande-nos para aquela vara de porcos. E ali estava a autoridade máxima, o rei, porque o reino de Deus estava ali para reinar. E a criatura conhece o Criador. Satanás não é um filho, ele é uma criatura. Ele tem que se sujeitar ao Criador. Arme-se disso. Deus te abençoe e até a próxima. Deixe o seu comentário, aperte o sininho. Se não é inscrito, inscreva-se. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.